Então, estou começando essa sessão aqui. Parte conceitual, Behavioral Tree, Blackboard, Sequence Select, Test, Decorated Service. Então, o que é inteligência artificial? Bem, IA, em inglês Artificial Intelligence, é a inteligência similar à humana exibida por mecanismos ou software. NPC, Player Character ou NPC, é um personagem de qualquer jogo eletrônico que não pode ser controlado por um jogador, mas se envolve de alguma forma no enredo de um game. Tá? Exerce um papel específico cuja finalidade é a simples interatividade com o jogador e os níveis, levels do game. Então, quando você vê NPC, já sabe que é jogador não humano. Aí nós temos a Behavioral Tree, árvore de comportamento. Veja aí uma foto, eu vou explicar o que é, a gente vai usar isso inclusive nas próximas aulas. A árvore de comportamento é o processador da inteligência artificial. Toma decisões, depois age sobre essas decisões. E aí temos a memória, o Blackboard. Então o Blackboard, ou quadro negro, é a memória da inteligência artificial. Armazena valores-chave para o Behavioral Tree poder usar. Então a gente vai estar sempre nessa casadinha aí, entre a árvore de comportamento e o Blackboard, que é exatamente a memória. Ou seja, será que o inimigo está morto? Será que o player está próximo? Por aí vai. E ela começa com o root node, ou seja, quando você vê lá a Behavioral Tree, você vai ter só o nó raiz primeiramente, você criar. Vai ter o nó root, ou seja, a raiz. Tá? Então o nó raiz é o único na Behavioral Tree e é o ponto de partida da Behavioral Tree. E nós temos, claro, a possibilidade de criar Composites Nodes, Selector, Sequence e Simple Parallel. Vamos ver cada um deles aí. São esses três principais: Selector, Sequence e Simple Parallel. Cada um tem suas nuances, então olha aí. Então eles são os nós que definem a raiz de uma ramificação e as regras básicas de como essa ramificação é executada. Como assim? Então, deixa eu explicar aqui cada um deles que você vai perceber que a depender deles você vai ver exatamente. Então, ó, são pontos iniciais dos estados, define como se comportará o fluxo de retorno de execução de acordo com o sucesso ou falha na execução de seus nós filhos. Então quer dizer que a questão de sucesso e falha tem a ver. Então vamos lá ver o selector. Seletores. Passe pelos seus nós filhos da esquerda para a direita procurando um nó bem sucedido. Se o nó falhar, ele tentará o próximo. Quando bem sucedido, o nó é concluído e podemos voltar a subir na árvore. Executa todas as sub-árvores da esquerda para a direita até encontrar um sucesso. Quando encontra um sucesso, a execução retorna de volta à árvore. Vamos ver graficamente, vai ficar mais fácil você entender o selector. Tá? E também na prática vai ser mais fácil ainda você entender. Então vamos lá. Então graficamente, olha aí, nós temos aí um nó select, por exemplo, e as tarefas A, B, C, D e E. Então A falhou, B falhou. Quando C teve sucesso, aí retorna lá para cima para o select. Então é basicamente assim que funciona. Executa todas as sub-árvores da esquerda para a direita até encontrar um sucesso. Quando encontra um sucesso, a execução retorna de volta à árvore. Simples assim. Tá? Mas observe que ele vai navegando e quando encontrar um sucesso que volta. Já o sequence, para se falhar, é o contrário. Então, sequência, os nós executam seus filhos da esquerda para a direita e param de executar seus filhos quando um dos seus filhos falha. Se um filho falhar, a sequência falhará. Se todos os filhos da sequência tiverem sucesso, a sequência será bem sucedida. Então veja que é ao contrário, né? Então olha lá, executa da esquerda para a direita até que um nó falhe. Se o nó for bem sucedido, execute o nó seguinte. Se o nó falhar, volte para a árvore. Então, se um filho falhar, a sequência falhará. Se todos os filhos da sequência tiverem sucesso, a sequência terá êxito. Veja que é diferente. Vamos lá graficamente de novo. Olha lá, ó. A teve sucesso, B teve sucesso, continua aí. C falhou, opa, sobe lá para o sequence novamente. Então executa sub-árvore da esquerda para a direita até encontrar uma falha. Quando a falha é encontrada, a execução volta para a árvore. E se voltar para a árvore, é voltar para cima, no nó que deu origem. Aí nós temos também o Simple Parallel. Não é tão utilizado como os outros dois, mas é importante saber. Permite executar dois fios em paralelo ao mesmo tempo, um fio com tarefa simples e uma sub-árvore. Como assim? Nós temos uma tarefa simples e, outro lado, uma sub-árvore. Então, permite que você execute uma tarefa simples e, do outro lado, uma árvore, essencialmente ao mesmo tempo, em paralelo. Isso é ótimo para criar um estado que requer que outra tarefa seja sempre chamada. Então quer dizer que você quer que alguma coisa seja sempre feita e, em paralelo, outra coisa. Vamos ver graficamente como seria isso. Né? Então, veja aí, ó. Eu tenho um paralelo, play sound, e depois um sequence, play animation, wait. Então, se eu quero que o play sound sempre ocorra em paralelo, eu uso o simple parallel.
Em paralelo, que eu digo, é a árvore lá que está o sequence. Então você tem a tarefa aí do lado e logo depois você tem a subárvore que também é executada em todos em paralelo, tá? Temos aí então também o decorator. O que seria isso? O decorator, também conhecido como condicionais em outros sistemas behavioral tree, é anexado ao nó composite ou um task, uma tarefa, e define se uma ramificação na árvore será executada. Observe o se. Então é um condicional, é como se fosse se isso acontecer, se isso estiver definido, se isso for verdadeiro, se estiver próximo, enfim. Então tudo isso é o decorator. Veja aí um exemplo. Can see player, ou seja, posso ver o jogador, estiver setado, aí você vai esperar, vai rotacionar o inimigo olhando para o jogador, que é o inimigo dele, por isso que é rotate to face enemy, e espere mais alguns segundos. Então, é um condicional mesmo, é um if, é um se. E aí nós temos as tarefas. As tarefas nada mais são exatamente o que realmente acontece. São as folhas das árvores de comportamento, né? São os nossos finais, não tem conexão de saída. Tudo que você programa é exatamente para que as tarefas sejam executadas ou não, a depender de certas condições. E aí vem os serviços. Eles se conectam a nossos composites, sequence selector ou simples paralelo, e serão executados na frequência definida, desde que sua ramificação esteja sendo executada. São frequentemente usados para fazer verificações e atualizar o Blackboard, essa parte verdinha aí, tá? E aí você vai ver só na prática mesmo, quando a gente for utilizar algum serviço, tá? Então é basicamente isso que eu queria mostrar para você inicialmente, para que você não, que você fixe melhor quando a gente estiver na prática usando a Behavioral Tree. Forte abraço!